Estamos mais uma vez nessa casa, agradecendo o generoso convite do pai Fernando, mãe Denise, e agradecendo também ao Caboclo Sete Estrelas e pedindo permissão a ele para a gente iniciar esse estudo feito com muito carinho, procurando esclarecer e trazer os ensinamentos da doutrina espírita. Perguntaram para Allan Kardec se o espiritismo seria o futuro, a única religião do futuro. E os espíritos responderam que não, mas que o espiritismo seria o futuro de todas as religiões. E nós já estamos começando a ver isso. Bom, Umbanda nem se fala. A mediunidade, a crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação. E temos a Igreja Católica com aquela parte de... Me deu um branco agora. Daqui a pouco vem o nome da... Onde eles têm a incorporação do Espírito Santo, né? Renovação carismática. Renovação carismática, as igrejas evangélicas pentecostais, que do jeito deles estão se encaminhando para uma coisa só, que é o Espírito, que é o princípio inteligente do universo. Então, antes de iniciar, eu gostaria de ler uma página do Guia Espiritual de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, e ele fala assim: sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge a teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça disciplinando-lhe a força. Então, aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Então, assim, meu amigo, é também a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte. Não é o patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamentos e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardecianas, que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, por intermédio da revivescência do Evangelho, simples e puro, a fim de que a mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Isso foi escrito, uma psicografia pelo Espírito Emmanuel, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1956. Como vocês estão sentados, eu também vou sentar, tá? Porque o espírito é jovem, mas o corpo vai gastando os componentes, né? Apesar de que ainda estão com todos os originais de fábrica, né? E mediunidade, meus amigos, é uma coisa muito interessante, apaixonante, né? Tem gente que tem assim aquela coisa, né? Aquela curiosidade de conhecer. Eu andei pesquisando e eu vi que não há em Umbanda nem em Candomblé tratados específicos sobre a mediunidade. Eu andei pesquisando alguns livros que no final eu vou passar para vocês, né, para que vocês possam ler, porque é muito interessante. Mas o nome do Kardec, Allan Kardec, não é um pseudônimo, né? O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um professor lá na França, ele nasceu em outubro de 1804, né? Foi ele não criou o espiritismo, ele o codificou, né?
foi membro de sociedades acadêmicas, e inclusive até hoje há livros de segundo grau que se usam ainda na França dele, né? Ele era um educador, ele foi discípulo direto de Pestalozzi. E ele nos fala que todos somos médios, em maior ou menor grau. Porque com certeza que todos aqui, em algum momento da vida, ouviram uma voz, viram um vulto, sentiram uma presença, né? Quem já aconteceu com isso? Aí, uma grande maioria, né? Então, é porque a mediunidade é inerente ao ser humano. E a mediunidade, meus irmãos, é uma questão física, né? E só que Kardec se convencionou em denominar de médiuns aqueles que têm a faculdade ostensiva, né? E tudo começou na França, nas festas da High Society da época, que no final se fazia uma sessão espírita, botavam aquela mesa redonda, com todo mundo com a mãozinha em cima da mesa, e a médium incorporava, e aconteciam fenômenos mediúnicos, né? As mesas andavam sozinhas, as cadeiras, e Kardec foi convidado pelo senhor Delane a participar. Só que Kardec era uma pessoa muito racional, muito lógica, muito científica. E ele falou, não, eu não vou me prestar a assistir um espetáculo desse. Isso aí é magia, isso aí é mistificação. Só que tanto ele insistiu, o amigo, o seu Delane, que ele acabou indo, né? E ele testemunhou a presença de fenômenos. As mesas, vocês imaginam que na época as mesas não eram de MDF, não, eram madeira de lei pesadas. Os espíritos já levantavam, quando chegava lá acima deixava cair, a mesa se espatifava no chão, as cadeiras, né? Então, esses irmãos, ele começou a pesquisar. Ele começou a enviar, inclusive naquela época tinha mais de 1.200 centros espíritas na França e na Europa também, Itália, Espanha, Inglaterra, etc, etc, na América do Sul, né? Então o que aconteceu? Ele formulava uma série de perguntas, 15, 20, 30 perguntas, e enviava aos diferentes centros da França, de toda a Europa. E os mesmos espíritos iam de centro em centro, respondendo às perguntas em diferentes idiomas, em diferentes palavras, mas com um significado igual. Então chegava de volta para Kardec, ele verificava, analisava e comprovava que de fato todos os espíritos, que eram os mesmos, respondiam em todos os países as mesmas perguntas, com palavras diferentes, idiomas diferentes. Então ele foi codificando, ele não inventou nada, né? E no ano de 1848, em Nova York, na cidade de Hydesville, tinha a família Fox que alugava uma casa. E um bom dia começou a aparecer na casa batidas. Só que a batida não vinha de um lugar específico, ela vinha de toda a casa. Então o que acontece? As meninas, a Margaret e a Kate e a Margaret Fox, começaram a conversar. E elas perceberam que o que ocasionava os golpes era o espírito, né? O nome dele era Charles Rosman. E ele disse para as meninas que elas eram, inclusive, elas eram evangélicas. Disse para as meninas que o corpo dele se encontrava enterrado dentro dessa casa. Que ele tinha sido um viajeiro, um caixeiro viajante, né, que vendia roupas, utensílios, e ele foi assassinado, roubado e enterrado nessa casa. Só que começaram a pesquisar, a buscar, foram no porão, que lá nos Estados Unidos se chama basement, né? Cavaram, a única coisa que encontraram foi o esqueleto de um cachorro. Tudo bem.
Foram se passando os anos. Passado um tempo, uns anos, em 1904, a família saiu e a casa ia ser demolida. E um pesquisador pediu 20 dias para ver se ele conseguia achar o corpo do Charles Rosman. E começou, até que ele achou uma parede de fundo falso e encontrou o corpo do homem, né, que estava lá. E nessa época começou, no início da codificação, os espíritos se comunicavam por batidas. Uma batida para sim, 2 batidas para não, né? Desculpa. A batida. E se começou a estabelecer um diálogo. E assim, uma batida A, 2 batidas B, 3 batidas C, mas era cansativo, porque para você fazer um parágrafo pequeno, era muito demorado. Então, o que acontece? Começaram a criar uma cestinha, colocaram um lápis e os médicos colocavam o dedo em cima da cestinha, e o espírito ia escrevendo, era mais fácil. Depois, também aconteceu a pneumatografia. O que é pneumatografia? Eles pegavam um pedaço de ardósia, colocavam um papel em branco e outro pedaço de ardósia em cima. Iniciava-se a reunião e no final da reunião, quando eles iam tirar, isso era muito bem verificado por pessoas, né? Aparecia uma escrita que parecia feita em grafite, igual ao lápis, né? Então, aí que Kardec se interessou, porque ele falou assim: peraí, mesas não têm músculos para andar, muito menos cérebro para pensar. Então, por detrás disso deve haver alguma outra coisa. Ele chegou à conclusão que eram os espíritos que se comunicavam, né? A mediunidade, por ser uma faculdade inerente ao ser humano, tem se manifestado ao longo de todos os tempos. A mediunidade não é exclusiva do espiritismo, do candomblé, da umbanda, etc, etc, etc. É a faculdade inerente ao ser humano, né? E na antiguidade, mais ou menos coisa de 2000 anos antes de Cristo, já havia registro de mediunidora. Eu estava sentado aí, acho que eu estava aqui sentado, e de repente eu vejo se aproximar uma senhorinha, cabelinho loirinho, meio cacheadinho, assim, muito específico o rosto dela. E ela vinha na minha direção e com certeza eu ia incorporar. Falei, mas não posso incorporar. Quem era essa senhora? Exatamente, era a mãe de vocês dois, né? Olha só que coisa incrível, eu não conhecia, nunca vi. Você veja bem como é que os espíritos, gente, os espíritos estão em toda parte. Não adianta falar, não vou no cemitério, porque lá, não vou numa casa velha assombrada. Não, os espíritos estão aqui, nesse momento, enquanto a gente está falando, tem um espírito atrás de você. Tem um monte de espírito. Mas gente de umbanda espírita não pode ter medo de espíritos, né? Então, já na época, há 2000 anos atrás, aliás, 2000 anos antes de Cristo, os Vedas lá na Índia, eles tinham conhecimentos de mediunidade, de física e de química. Só que os iniciados levavam 15, 20 anos para se formar, né? Era um círculo muito fechado, onde eles não poderiam revelar os segredos. Então eles conheciam a mediunidade, conheciam os fenômenos da física e da química. Então utilizavam esses subterfúgios, né, para impressionar e passar. O sacerdote tal, ele é muito poderoso. Lá no Egito foi a mesma coisa. E num dos hieróglifos conta que houve uma procissão de sacerdotes e alguém do povo xingou um deles. Esse sacerdote, com seu cajado, se aproximou, olhou fixamente nos olhos do popular que xingou ele e fez assim com o cajado, bateu no chão. Quando ele bateu no chão, o homem caiu morto. Mas não foi pelo poder do sacerdote, foi que o cara, ignorante, sem conhecimento, se apavorou, teve uma parada cardíaca no medo que ele teve, né? Quando o povo hebreu saiu do Egito, lá no Egito tinha mais de 1000 e tantos deuses. Então vocês lembram que eles ficaram 40 anos rondando o deserto. Mas por que será que eles ficaram 40 anos?
Porque vocês imaginam, um povo que ficou no cativeiro no Egito tinha o conhecimento da religião do Egito. O Deus da noite, Deus do dia, Deus do sol, Deus da água, Deus daquilo, Deus do outro, né? E o que acontece? Precisava que essa geração toda fosse morrendo para inculcar no entendimento a fé e a crença num Deus único. Por isso que eles ficaram... Tanto é que nem Moisés conseguiu entrar na Terra Prometida, né? E no livro do Velho Testamento, Deuteronômio, Moisés proíbe a prática, naquela época era profetismo, que em hebraico significa, denominado Nabi, que quer dizer profeta, aquele que interpreta as mensagens do além. Ele proibiu, mas por que ele proibiu? Ele proibiu porque, até como hoje, eu já falei isso aqui uma vez, aquela coisa fácil, voltar na pessoa amada em 3 dias. Se morar perto, volta antes, né? Há muita comercialização, muito mercantilismo com a mediunidade. E, gente, mediunidade é uma coisa muito séria, não é brincadeira não. É muito séria. Então, Moisés proibiu, mas lá na tenda dos 70, eram 70 profetas. Eles recebiam as mensagens do além. E tinha 2 profetas que não participavam dos 70. O nome dele era Eldade e o outro era Medade. E eles ajudavam, né, com profetismo, recebendo as mensagens do além, ajudando, mas eles não comercializavam o dom que eles tinham. E um fofoqueiro de plantão chegou e falou para Moisés: Moisés, mesmo diante da tua proibição, Eldade e Medade continuam profetizando. Você não vai mandar prendê-los, não? E Moisés responde: quem me desse que todos os profetas fossem como aqueles 2. Então, nossos irmãos evangélicos e católicos se apoiam nessa questão do Deuteronômio para falar que a mediunidade é condenada por Deus. Não é não, de forma alguma. Inclusive, no livro do Antigo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 28, e no livro do Evangelho Atos, capítulo 2, versículo 17, Deus fala assim: derramarei meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Ou seja, o que é isso? Derramar o Espírito de Deus? É a mediunidade. Simples, claro, né? E a Bíblia, meus irmãos, fala, mas o tempo todo em fenômenos mediúnicos. Vamos citar alguns casos, né? Temos, não sei se vocês conhecem, no livro do Antigo Testamento, Daniel, aquela mão que aparece para o rei Belzazar, escreve Mene, Mene, Tekel, Opanzim na parede, que mais ou menos quer dizer assim: contou Deus teu reino e determinou o teu fim, né? Aquela mão materializada era um espírito materializado, né? Em Números capítulo 22, Balaão fala com uma jumenta, a jumenta fala com ele, mas nós sabemos que os jumentos não falam, mas foram os espíritos que usaram o aparelho fonador da jumenta para materializar a voz deles. Assim como eles podem criar uma garganta ectoplasmática e falar diretamente com a gente, né? Que mais? Jesus, na transfiguração, quando Jesus sobe o Monte Tabor, ele fica todo branco, resplandecente, leva João, olha só, leva João, Pedro e Tiago. Por quê? Porque aqueles 3 tinham uma super mediunidade e se materializam junto de Jesus o profeta Elias e Moisés. E foi uma coisa tão real que Pedro queria fazer uma tenda para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. E quando Jesus desce, que acaba, ele fala assim para os apóstolos: cuidai de que ninguém saiba disto. Porque ele sabia que
segundo a tradição mosaica, isso era proibido, né? E há incontáveis casos de mediunidade e fenômenos mediúnicos, né? Temos o Pentecostes, onde aparece aquele fogo na cabeça de todos os apóstolos e eles começam a falar língua. Mas peraí, porque hoje em dia tem algumas denominações que falam língua, mas eles não falam nada, né? Fala balamaia, e não fala nada. Mas naquela época os apóstolos falavam nas diversas línguas, porque vinham judeus de todas as partes do mundo conhecido da época para Jerusalém, para os eventos, né? Porque se entendia que um judeu pelo menos tinha que visitar uma vez na vida o templo de Salomão. Então eles falavam nos idiomas daquela época, né? Então, meus irmãos, é importante, vocês que são umbanda, que vocês são espiritualistas, ter o conhecimento para poder, porque uma vez chegaram para mim, um irmão evangélico, falou: Carlos, não, foi uma irmã, perdão, falou assim: Carlos, você sabe muito bem que espiritismo não é coisa de Deus. Mas você de onde se tirou isso? Perguntei. Está na Bíblia. Eu falei: impossível, porque a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec em 1850 e pouco. Ah, não. Espiritismo é um neologismo. Mas vem cá, não, na Bíblia está escrito, a gente tem que fazer o que está na Bíblia. Eu falei: muito bem, você faz tudo o que a Bíblia ensina? Faço. Ah, que bom. Seu marido, você é casado, seu marido usa barba? Não, ele raspa todo dia, porque trabalha no escritório da advocacia, então tem que estar com aparência. Então ele deve ser apedrejado até morrer, porque a Bíblia diz que é indigno que o homem não use barba. A sua mãe usa prendas de vestir, blusa e saia ou calça de tecidos com tramas diferentes? Claro, usa uma blusa de malha e uma calça jeans. Então ela tem que ser apedrejada até morrer, porque a Bíblia diz que isso não é digno perante os olhos de Deus. Uma pergunta mais íntima, se você me permite: antes de casar, você teve relações com seu marido? Sim, pois é. Então ele não, você deve ser apedrejado até morrer, porque isso é pecado aos olhos de Deus, não é não? E me diz uma coisa: você fala na igreja, a ira se encheu, bom pavão, assim, claro, eu dirijo o culto. Então está errado, que isso não pode, que a Bíblia diz que se a mulher quiser saber de alguma coisa, que fale e pergunte para o marido em casa, porque Paulo falou isso, Paulo de Tarso: é indecoroso que a mulher fale na igreja. Ela ficou sem palavras, porque ela queria. E outra coisa, gente, não é permitido na religião deles, mas não na nossa. A nossa religião é uma, deles outra. A gente respeita, né? Mas a religião deles é a religião. Por exemplo, aquela questão de demonizar Exu. Exu é demônio, por acaso, gente? Não. Exu mesmo é um espírito, é um Exu de lei. O espírito talvez em vida anterior pintou e bordou, mas ele deve se aperceber do erro e vem trabalhar, né? Inclusive ele tem acesso às regiões inferiores do umbral para resgatar espíritos que estão prontos, né? Tem os espíritos os Exus que guardam o cemitério, né? Que são os que se encarregam de que não entram espíritos vampirizadores para retirarem os fluidos dos espíritos que ainda não se desligaram completamente do corpo físico. Então ele é um demônio, gente, de forma alguma. Eu tenho mais carinho por Exu Tranca-Rua das Almas, que ele tem me ajudado tanto, tem sido tão meu amigo, sabe? E eu conheci ele porque, vou confessar, que até eu começar a frequentar essa casa, eu tinha um certo preconceito, mas preconceito por falta de conhecimento, porque eu não posso abrir opinião sobre uma coisa que eu não conheço, né? Eu me lembro que quando eu comecei há 20 anos no Espiritismo, sentando à mesa mediúnica, apareceu na minha frente um preto casa de Umbanda, lá em Itaipuaçu, Pai Felipe. Já fui não sei se você conhece lá em Itaipu, Espaço Arco-Íris. Eu esqueci o nome do dirigente de lá, Murilo, Pai Murilo, né?
Então nós estamos trabalhando para o Pai Joaquim, com muito carinho, muito amor. E eu conheci uma fase, a Umbanda, e eu me apaixonei pela Umbanda. E o Espiritismo nos diz que nós precisamos respeitar todas as religiões. Eu não posso te obrigar a você pensar como eu. Mas em lugar de estar sublinhando as diferenças, eu tenho que atentar para as convergências, para aquilo, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos. Gente, o mundo dos espíritos é uma coisa tão fascinante. Eu lembro que a primeira vez que vim aqui, o Fernando, pai Fernando, Tom e mais alguém foi lá no meu centro espírita assistir uma palestra, lembra? Né? A Vivian. A Vivian. Então falei, nada mais lógico que eu venha assistir uma sessão, né? Na casa aqui, na tenda espírita. Enfim, então como lá o espaço não é muito grande, eu fiquei do lado de fora, enquanto acontecia a sessão. E de repente, acho que o pai Fernando falou, agora vamos chamar o povo cigano. De repente, gente, eu vi, com esses olhos que um dia a terra de comer, um grupo de ciganas adentrando por aqui, em fila indiana, uma com a mão direita no ombro da frente, assim sucessivamente. Eram 10. E quando iam chegar no frente ao gongar, eles ajoelhavam, colocavam o joelho no chão e faziam isso, saudando o gongar. Daqui a pouco o pai Fernando fala, agora o povo do Oriente. Quando eu vejo aquele monte de hindus com aquela roupa de indiano, aquele turbante, tudo branco, entrando com aquela barba. Você vê, os espíritos estão aí, minha gente. A mediunidade é uma ferramenta maravilhosa. Só que, como eu falei agora há pouco com o pai Fernando, mediunidade não significa que somos melhores que ninguém, que nós somos superiores. Ao contrário, eu me lembro que quando eu comecei, eu tenho um guia espiritual, o nome dele é Rômulo. Ele falou que iria vir me acompanhar hoje, eu não vi ele por aí ainda não. Ele disse, eu me senti o máximo, né? Sou médium, eu vejo o mundo invisível, ó, dá diferença. Eu achei o máximo porque comecei a ver muito espírito. Na primeira casa espírita que eu fui, Érica, nossa companhia, estava lá também, eu vi, no final da sessão, um espírito de um médico, quase 2 metros de altura, aquela barba fininha, vermelha, aquele bigodinho, aquela máscara pendurada aqui, o estetoscópio, e trazia na mão uma corneta desse tamanho, igual aquelas cornetas que usava para o Mundial, né? Só que parecia de madeira marrom, muito sério, aquele gorrinho de cirurgião e aquele jaleco branco, mas não era abotoado, ele era cruzado e amarrado no cinto, umas luvas, até aqui, de cor laranja. Ele entrou pela porta, seguiu, chegou na mesa, atravessou a mesa, atravessou a janela e foi embora. Aí eu falei para a amiga que me levou, Lúcia, eu vi um espírito assim, assim, assado. Aí eu falei, vamos falar com o seu Boaventura, lembra? Que ele é o mesmo mais antigo da casa. Eu expliquei, ele falou, vê se não é esse aqui, está nesse quadro aqui. Esse aqui é o Dr. Fritz. Aí eu falei, só que esse do quadro está meio bochechudo. O que eu vi, tem isso aqui um pouquinho mais fundo, era o Dr. Fritz. Estava lá, né? Eu nem sabia quem era o Dr. Fritz, né? Então, mediunidade é uma questão natural, mas para que o homem não se perca pelo materialismo ou pela fantasia, a fantasia religiosa, vieram os espíritos através da mediunidade a testemunhar que o nosso espírito ele é imortal. Mediunidade é a capacidade de ver, ouvir, sentir, interagir com o mundo invisível, né? E André Luiz, que é um dos escritores que psicografaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, disse que a mediunidade está situada na glândula pineal, que fica bem aqui no meio do cérebro, e que essa glândula ela tem, além de regular o sono, se não me engano, e o crescimento enquanto nós estamos dormindo, a reposição das células, ela é constituída de um biomineral. Esse biomineral é denominado apatita. Quanto maior o biomineral, maior é a mediunidade, né? Ou seja, ela é antena psíquica, né?
que ela está conectada diretamente ao chakra que os indianos chamam do terceiro olho, né? O chakra frontal, né? E como vocês falam, né? Vocês falam da coroa, né? Tem uma coroa linda, é o chakra coronário, né? É por onde ingressam as emanações fluídicas dos espíritos, né? Mediunidade é classificada segundo os seus efeitos, né? Materiais físicos objetivos ou intelectuais e subjetivos, né? Os fenômenos de efeitos materiais físicos são aqueles que podem impressionar os sentidos da pessoa que está presenciando, né? E, por exemplo, eles podem se apresentar de variada forma. Na materialização, ou seja, quando o espírito se materializa, e você pode até tocar o espírito. Na levitação, onde o médium... Tem um santo da Igreja Católica que fazia isso. Ele era uma santa. Ela, antes de entrar para uma congregação de freiras, quando ela ia para o quarto, ela entrava em transe, em lugar de subir a escada, ela flutuava até chegar no quarto. Tem um esotérico muito famoso, Daniel Douglas Home, inglês. Ele se materializava, ele levitava, ele estava em transe. Tem outro médium muito famoso que chamava de o profeta adormecido, que o nome dele era Edgar Cayce, que ele entrava em transe e ele olhava para a pessoa e via qual era o problema de saúde que a pessoa tinha. E tinha um espírito de um médico que fazia uma receita. Também tem o meio de transporte, né? Aqui o significado do transporte é outro, no Umbanda. E no Espiritismo é quando os espíritos envolvem um determinado objeto que está longe e o materializa na casa espírita, né? Bilocação ou bicorporeidade é quando o médium se materializa, o corpo fica aqui e se materializa lá ou ao lado do corpo. Tem uma professora que Kardec fala que ela foi expulsa de vários colégios na época porque ela estava escrevendo no quadro negro, acabava ela entrando em transe e ela se separava. Tem um caso que eu vou contar de uma companheira nossa, que inclusive está aqui presente, lá no grupo Espírita Genil. Nós estávamos, tinha acabado ficou vermelho. Nós tínhamos acabado a palestra, vem a parte do passe, né? O passe é a doação energética, né? E o salão onde a gente ficava era muito grande, né? Estava um dia de calor e aqui eram janelões que davam para a rua. E ela estava junto com outras pessoas aplicando o passe nas pessoas e de repente lá na rua começa a haver um falatório, uma discussão. E eu estava, a luz apagadinha, azulzinha, eu estava fazendo a prece para as pessoas não se dispersarem, né, se concentrarem, e de repente eu vejo ela passando. Aonde que ela... Gente, eu pensei assim, ela parou de dar o passo e está indo para a rua para ver o que há. Meu Deus, depois eu vou falar com ela. Daqui a pouco ela volta. O falatório acabou, ela voltou. Quando ela chegou no metade do caminho, entre a porta e as cadeiras do passe, ela fez assim, ó, puff. Ela sumiu. Ela não tinha ido em corpo físico. Ela, preocupada, ela se desdobrou, saiu do corpo, o espírito dela foi lá fora para ver, enquanto o corpo aplicava o passe. Olha que coisa interessante. Voz direta é outro fenômeno de efeito físico. Voz direta é quando os espíritos conseguem materializar uma garganta ectoplasmática e a gente ouve a voz dos espíritos, né? Escrita direta é quando eu falei da tábua de Ardose, né? Mesas falantes, que é as mesas que se escutavam as batidas e acabavam formando frases. E a sematologia, que também são as batidas, né? Os fenômenos intelectuais são aqueles, os subjetivos são aqueles que não impressionam os sentidos físicos, mas que dão a entender que por detrás desse fenômeno há alguma coisa inteligente que está se manifestando. E são eles. A mediunidade de intuição, né? Que com muitos de vocês já deve ter acontecido, né? Vidência, quando a gente consegue ver o espírito, que não adianta, tem gente que fala assim, eu vou dormir, eu vou me cobrir porque tem medo do espírito. Você, né? Não adianta, porque você não está vendo com o olho físico, você está vendo com o olho do espírito, né? Audiência ou clareaudiência, quando a gente ouve, né?
Quem já ouviu a voz do Espírito falando no ouvido? Você, né? Isso aí ocorreu, né? Desdobramento, que aconteceu com a nossa companheira aqui, ou bilocação, psicografia, onde o Espírito escreve, e psicofonia, quando o Espírito fala através da voz do médium. A generalidade desses últimos fenômenos intelectuais, psicografia e psicofonia, tem se denominado geralmente como incorporação, né? Incorporação mediúnica, deixando claro que o espírito não entra no corpo do médium. Esse negócio aí, não entrou no corpo do médium, mas sim há uma associação dos seus fluidos espirituais com os fluidos do médium, há uma ligação de mente para mente. Quem é médium aqui? Então, vocês já sentiram na hora do transe? Parece... Quem é médium aqui? A mão do Arthur, do Arthur. Com medo, aqui a mão. É porque é mais fácil perguntar quem não é. Por que eu falei isso que agora não perdi, né? A relação de conexão de alma. Exatamente. Quando está entrando no transe, vocês não têm a sensação, às vezes, que vocês estão crescendo, que estão ficando grandões, porque a cabeça da gente é grande, porque a mão da gente é enorme, assim, é porque o perispírito, porque o espírito em si não tem forma. Se a gente for dar uma forma ao espírito, a gente poderia comparar com um foco de luz que se irradia, mas não tem forma. Para o espírito se conectar com o corpo, é o perispírito. Porque o perispírito, quando a gente fala assim, viu um espírito, você viu o perispírito de um espírito, né? E esse perispírito, ele tem a forma da gente, no meu caso, a minha forma, né? E, então esse espírito, ele vai se expandindo, ele tem expansibilidade. Uma vez que ele expandiu, o espírito do comunicante vai se expandir, então vai haver um contato. E o contato se estabelece da mente para a mente do espírito, né? Então, isso me faz lembrar, gente, eu tinha há uns 5 anos atrás muita vontade de morar em Itaipuaçu. Eu amei morar em Itaipuaçu, mas tudo meu aqui em São Gonçalo, né? Eu saí de São Gonçalo, mas São Gonçalo não saía de mim, né? Então, nós fomos morar em Itaipu, uma casa linda, gente. Casarão novo, tudo bonito, lá no fundo, piscinão, churrasqueira. Era tudo o que mais eu queria. Aliás, eu queria morar em Itaipu, não importava a casa. Eu sei que eu fui ver uma casa que estava mais ou menos, tinha uma infiltração, mas eu quero essa casa. Aí, não, peraí, calma. Consegui essa casa, primeira noite, mudança, eu não dormia a noite toda. Tinha um sono intermitente, acordava, me sentia mal, mas eu associei primeiro dia na casa, a tensão, o nervosismo, você não conhece a casa, você não conhece os barulhos da casa. Então eu pensei assim, não, deve ser isso. Não que no segundo dia foi a mesma coisa, no terceiro, um mês depois, 3 meses depois, e acordava 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes na noite. Até que a noite acordei era 3 da manhã. Que 3 da manhã é hora, né? Aí eu sentei na cama, no escuro, e estava calçando as sandálias, olhando para baixo, calçando as sandálias para ir no banheiro. Quando eu levanto minha cabeça, assim, na minha frente tinha uma mulher, toda molhada, toda descabelada, com os olhos praticamente fora da órbita, olhando para mim. Aí eu fiz assim, meu Deus! Quando voltei, ela já não estava mais aí. Aí fiz uma prece, uma oração, fui beber água, voltei e consegui dormir. Só que ela começou a aparecer direto. Aí fui perguntar para a dona da casa, que morava numa casa ao lado, vem cá. Falei para o marido dela, né? Alguém nessa casa morreu? Não. Quando ele falou aquele não, eu falei, morreu. Né? Dito feito. Aí eu cheguei para um senhor que morava, tinha uma casa em frente, ele vendia refrigerantes, frango assado, essas coisas. Eu falei, vou te fazer uma pergunta, mas eu gostaria que essa pergunta ficasse entre você, porque é uma coisa muito séria, muito delicada. Não, pode falar. Morreu alguém na casa que eu estou morando? Ele fez assim. Aí eu falei, olha, se você falar que não morreu, você está mentindo, porque estou vendo o espírito de uma mulher direto lá.
Aí ele fez assim. Claro, como é que ele ia falar? Já pensou? Espanta o inquilino, a dona da casa pensa o inquilino, tem que... Aí comecei a pesquisar, e eu comecei a ver, por exemplo, era a sala, corredor, cozinha, corredor, banheiro, quarto e quarto dos fundos. Eu lembro que uma noite eu estava aqui no início do corredor, olho para meu quarto e eu vejo uma sombra projetada no chão, mas eu não via quem projetava a sombra. Outra vez eu fui fechar a janela do quarto do meio, tinha uma caixa de um aparelhinho de som que ela estava em cima da biblioteca, ela estava assim, ela caiu, mas quando cai, normal, cai assim, não. A caixa caiu em câmera lenta, assim, ó. Falei, Outra vez, eu tinha naquela sala um ventilador de 40 centímetros de base, né? Esse ventilador, se você não empurrar, ele não cai, porque a base é larga. Ele caiu. Outra vez eu fui fechar a janela, em cima da biblioteca tinha um sapo de pelúcia que uma amiga tinha me dado. O sapo caiu da biblioteca. Como é que cai? Pela lei da gravidade, ele vai cair assim, reto, não. O sapo fez um círculo e caiu lá. Né? Então uma amiga minha, porque naquela época na nossa casa espírita a gente não estava com reunião mediúnica, em um centro espírita, grupo espírita, estudantes da Verdade Santa Rosa, né? Tânia, não sei se você lembra agora, ela fazia desobsessão. Eu falei assim, estou vendo o espírito de uma mulher aparecer para mim. Ela aparecia toda molhada. Só disse isso, o nome dela, porque eu descobri o nome. Era a irmã da dona da casa. Ela está aparecendo para mim. O nome dela é esse. Só falei isso, não falei mais nada. Uma semana depois ela me liga, Carlos, nós evocamos o espírito de fulano e tal, não vou chamar o nome, porque você não dizer o nome do espírito que está em sofrimento, você o atrai, você o evoca, então deixa ele quieto lá. Carlos, ele apareceu para a gente, a médium vidente viu, olha só, ela falou assim, na tua casa, onde você está morando, tinha ou tem piscina? Eu falei, tem, é porque ela apareceu para a médium toda molhada, como apareceu para mim. E ela falou que não iria sair da casa, porque a casa era dela. E aí ela falou assim, eu não vou sair da casa, porque a casa é minha. E além do mais, eu estou esperando aquele desgraçado. Acredito que o desgraçado seria o marido dela, né? Você saiu da casa? Não, eu fiquei quieto, não falei nada. Hoje você saiu da casa? Já tem 5 anos. Né? E eu não falei nada por quê? Porque se eu falasse, o Jorge ia querer ir embora. Eu fiquei quietinho na minha, não falei nada. Aí eles começaram, e eu comecei a fazer o evangelho no lar. Fez um intensivo, né? Segunda, quarta e sexta, 7 da manhã. Então, entrada na sala era aqui, a sala era aqui, a televisão era lá, aqui tinha um sofá. Aí você estava assistindo televisão, você tinha a sensação que tinha gente atrás da gente. Aí você virava, não tinha ninguém, né? Aí comecei a fazer o evangelho e comecei a conversar com ela. Eu falei, minha irmã, olha só, eu estou aqui na sua casa porque a sua irmã alugou para mim, eu estou pagando aluguel. Eu não invadi, eu não usurpei a tua casa. Você já não faz mais parte desse ambiente material. Então você precisa de seguir seu caminho. E ela falou assim, eu vim descobrir que ela tinha se suicidado. Ela se suicidou tomando chumbinho. Vocês imaginam o tipo de morte e a perturbação que é para um espírito nessa situação, tá? Aí uma noite, eu ouvia muitos barulhos no telhado da casa. Ela ficava lá em cima, no sótão, né? Sótão que fala, né? Eu faço uma confusão por nome sótão. Na Argentina, em espanhol é sótano. E sempre havia muito barulho, especialmente à noite. Aí uma noite, uma das minhas faculdades mediúnicas é o desdobramento. Todos vocês, quando vão dormir, vocês saem do corpo. Nem todo mundo lembra. Eu lembro. Então uma noite, quando eu dou por mim, eu estou aos pés da minha cama, olhando para meu corpo, dormindo na cama, roncando profundamente. Aí eu olhei para ele assim, que em outras vezes que eu saí, eu nunca tinha tentado para olhar para mim. Aí eu olhei para ele assim, para o meu corpo, né? Falei, nossa, mas você é bonito, hein, rapaz? E nisso
eu estou olhando para ele assim, gente, que é uma coisa muito interessante. Você ver você mesmo, ao vivo, é uma coisa muito interessante. E começo a escutar lá fora um grito, uma barulheira, uma mulher urrando, gritando, igual como fala no livro Memórias de um Suicida, o escritor Camilo Castelo Branco, quando ele se suicidou porque ele ficou cego, ele foi para um umbral. E quando chegou naquele lugar de sofrimento, que era o Vale dos Suicidas, disse que todos os espíritos que estavam lá gritavam igual a uma manta de demônios enfurecidos. E ele gritava do mesmo jeito. Então fui lá para fora, em espírito, olhei para cima e vejo lá em cima do telhado. Naquela hora eu esqueci que era espírito. Eu fiquei com muita raiva. Baixei a sintonia, falei, vem cá, vem cá. E ela veio para cima de mim. Só que ela veio com tamanha energia deletéria que ela me jogou para dentro do corpo. Né? Aí fomos fazendo a pressa e melhorou. Uma noite, já 3 meses dessa obsessão, de oração, de evangelho, eu tenho o costume de noite, quando você deitar, eu sento na cama, desligo o abajur, depois eu deito. Quando eu desliguei o abajur, escutei que assim, muito obrigado, viu? Era ela que veio se despedir, porque ela aceitou ajuda. E ficaram mais de 3, 4 anos, uma boa, né? Até que comecei a vê-la novamente. Ela voltou. Foi perto quando já estava para sair. Tanto é que no dia que nós fizemos a mudança, ela andava para cima e para baixo dentro da casa. E no dia seguinte, na terça-feira, nós fomos fazer a limpeza da casa para entregar a chave. Já estava assim, na maior cara de pau para lá, só eu que via, né? Ela voltou, porque os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. O próprio Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós podemos ir e vir, né? Ela recebeu ajuda, aceitou, mas achou que ela teria que voltar para a casa dele e ficou lá na casa dela. Eu não sei o que aconteceu, que a casa, logo assim que nós saímos, a casa foi alugada de novo, né? A mulher era um bandista, mas não demorou muito tempo, a mulher foi embora, porque ela deve estar lá ainda até hoje. E agora a casa está à venda, né? Depois deixa o endereço da casa. Agora, esses fenômenos vamos lá, o complexo humano, como eu falei, é espírito, perispírito e corpo físico. Para esse espírito se ligar a esse corpo físico, como eu falei agora há pouco, precisa do intermediário. O perispírito, ele é formado de matéria, a mesma matéria que compõe tudo que a gente vê, só que é uma matéria quintessenciada, né? Formada pelos elementos que tem no nosso planeta. Se a gente for sair desse planeta para outro planeta, o espírito vai se despir automaticamente desses elementos e vai adquirir os novos elementos do planeta que está visitando, né? Então, esse perispírito é formado por matéria, como eu falei, quintessencial. Agora, os fenômenos de efeito físico é quando o espírito aparece, quando o espírito se materializa, quando o espírito movimenta alguma coisa. Isso é provocado por feito por espíritos inferiores, porque os espíritos superiores não é que não saibam fazer, eles podem fazer, mas seria a mesma coisa que um engenheiro carregar os tijolos da construção de um edifício. Não há necessidade, tem os operários que fazem isso, né? Então é a mesma coisa. Gerador de partículas lá na França, que tem um diâmetro bem grande, eles conseguiram fazer colidir 2 elétrons, ou fótons, não lembro agora, e eles bateram de frente e se decomporam na mínima unidade da matéria, que por falta de nome os cientistas chamaram de partículas de Deus, que são os bósons de Higgs, né? Que vem a comprovar a existência do fluido cósmico universal. Então, o espírito, e nós somos formados por fluidos. Tem o fluido espiritual, tem o fluido que forma tudo que a gente conhece e existe. Então, esse fluido que o espírito direciona vai saturar o espaço interatômico e vai fazer com que esse elemento se movimente, né? A mesma coisa é com o espaço intracelular, né?
É a mesma coisa, né? Então, todo aquele que sente em maior ou menor grau a influência dos espíritos é médium, né? Por isso, são raras as pessoas que não tenham algum rudimento da faculdade mediúnica, né? E nós temos médiuns facultativos e médiuns facultativos ou voluntários, involuntários naturais, né? Onde esse espírito ele se manifesta através desse médium e o médium nem sabe que é médium. Vocês lembram daquele filme Ghost, do Outro Lado da Vida? Vocês lembram de quando o rapaz que foi assassinado entra no metrô, que lá tem um espírito que consegue mexer as coisas, né? E ele ensina como é que tem que fazer. Por exemplo, esse espírito estaria tirando fluidos de algum médium inconsciente para manifestar, produzir esse fenômeno. E os médios facultativos são os médios que sabem dessa humanidade e se predispõem a trabalhar junto com os espíritos. Mediunidades tem muitas. Temos mediunidade de efeito físico, é quando esse médium materializa um espírito, né? E essa materialização se dá através da emissão do corpo do médium do ectoplasma. E foi analisado esse ectoplasma e foi encontrado no ectoplasma células epiteliais, glóbulos brancos e outros elementos que agora não venham a lembrar, né? Médios sensitivos ou impressivos são aqueles que têm aquele pressentimento. Gente, eu acho que é assim, que é assado, estou sentindo uma presença, né? Médios audientes que ouvem o espírito, médios falantes que os espíritos se falam através deles, médios videntes que veem os espíritos, médios sonambúlicos são aqueles que entram num transe profundo como se dormissem, não lembram de nada. É o caso daquele médium que falei, o profeta adormecido, Edgar Cayce, né? Médiuns curadores são aqueles que têm um excesso de magnetismo pessoal e eles conseguem curar as pessoas, né? Médiuns pneumatógrafos são os que fazem, através da mediunidade deles, os espíritos escrevem no papel sem a mão do médium, né? Médiuns escreventes mecânicos ou semimecânicos. O que é isso? O médium mecânico é aquele que entra no trance e o espírito manipula a mão do médium e escreve, sem o conhecimento do que está sendo escrito pelo médium. E tem um médium semimecânico, que o médium sabe tudo que o espírito está escrevendo, mas quem movimenta a mão é o espírito, não é o médium, né? Manifestações visuais. Temos o Santo Afonso de Ligório, que ele parece, eu não tenho certeza, mas ele estava em Roma, na cidade de Arienzo, Nápoles, celebrando missa. E vieram contar para ele que o pai dele ia ser naquele dia julgado e condenado pelo assassinato de um homem. Aí o padre interrompeu a missa, pediu licença às pessoas que estavam assistindo a missa, virou de costas, ajoelhou no altar, entrou em transe, o espírito dele saiu, foi para a Espanha, que é onde o pai dele estava. Chegando lá, ele se materializa, ele conduz a defesa do pai, e o espírito do homem assassinado se materializa, aponta o verdadeiro culpado, o pai dele é absolvido. Finalizado, ele volta para a Itália e continua com a missa, né? Temos a transfiguração, né? É quando às vezes o médium entra num transe e de repente o rosto do médium toma a feição do espírito que está se comunicando. Temos o caso da prima de Viviane, a minha sobrinha, a Ariane, que ela tem uma mediunidade muito ostensiva, naquela época não estava muito legal. Foi num dia de Réveillon, nós íamos para Itaipuaçu, passar o Réveillon lá, e de manhã, perto de casa, deixaram um carro, tacaram fogo no carro e dentro do carro tinha um corpo. O corpo foi lambido pelo fogo, mas ficou com a forma do corpo, só a cabeça que ficou a caveira.
E o Jorge foi ver, ele ficou muito impressionado. Chegamos lá na casa da nossa sobrinha e era a época daquela câmera que você, digital, né, que você via assim, tinha a telinha do lado de cá, né, que era, na época era novidade. Eu fui lá e tirei uma foto dela e do pai. Quando eu vejo a foto assim, eu vejo que em cima do rosto dela estava a caveira do homem que eu vi no carro queimado. Você via certinho as órbitas vazias, o buraco do nariz, os dentes e aquele formato da caveira do queijo, né? Ou seja, se transfigurou porque ela estava com desequilíbrio mediúnico e acabou. O Jorge deve ter se impressionado e atraído o espírito da pessoa, e a pessoa se manifestou dessa forma, né? Cara, acho que você vira só para te falar que nós já temos 1 hora. Temos já? Meia hora para a gente parar. Vamos lá, vamos parar então? Vamos fazer o seguinte, vamos parar para a gente continuar. Problemas, né? Gente, eu falei durante 1 hora, nem senti. E olha que eu não gosto de falar. Bom, ainda nós temos muita coisa que nós vamos deixar para o dia 26 de setembro. Eu espero ver novamente todos vocês aqui, né? Então, só para finalizar e dar início às perguntas que vocês devem fazer, se vocês quiserem, né? A pessoa que se candidata a médium, né, deve, antes de tudo, verificar se de fato ela possui a faculdade, né? Porque a faculdade é caracterizada por certos sintomas. Na realidade, mediunidade não tem sintomas. Os sintomas são provocados pela presença dos espíritos, né? Então, se você não tem nenhum sintoma desse, se você não sente um arrepio, alguma coisa assim, então deixa quieto. Kardec recomenda não forçar uma coisa que não tem. Agora, quando a pessoa fala assim, vou desenvolver a mediunidade, não, você não desenvolve nada. A mediunidade já está latente, está aí. Você vai educar a mediunidade, tá? Para saber como é que ele acontece, por que acontece, né? Por exemplo, nós vemos às vezes muito médium se sacudindo, né? Parece que o espírito que vai se comunicar não tem um plano de voo, né? Já chega e vai puxando para lá, para cá, e não há necessidade. Não, eu entendo que isso acontece, é normal, né? Porque a energia que a gente sente, mas com o tempo o médium vai se educando. E a transição do médium para o espírito comunicante é muito suave, né? E eu me lembro que o Jorge, ele tem mediunidade extensiva, mas não estava acreditando muito, sabe por quê? Porque ele não ficava inconsciente na incorporação. Ele estava consciente de tudo. E hoje em dia a mediunidade é assim, dessa forma, é consciente. São raros os médios que ficam 100% apagados, que não lembram. Mesmo assim, aqueles que se dizem inconscientes, eles estão vendo tudo que está acontecendo. E se o espírito for fazer uma coisa que vai de encontro à sua crença, ao seu entendimento, o médium pode interromper. Então esse Jorge, um amigo dele falou, um amigo conhecido nosso há pouco tempo, falou assim, vou iniciar uma sessão de Umbanda na garagem da minha casa. Você não quer chamar o Jorge para vir? Ele não tem religião, de repente ele se encontra, tá, vamos lá, chegamos lá, iniciou a sessão, aquela coisa toda, e o dirigente da casa incorporou uma pomba gira, né, um Exu, e veio cumprimentando todo mundo, né? Quando chegou, me cumprimentou, eu senti a vibração da pomba gira, né? Mas tudo bem, tranquilo. Aí quando foi abraçar o Jorge, meu amigo, o Jorge sacode para aqui, sacode para lá, ele ficou igual Sky, pegou tudo quanto é canal, gente. E aí eu vesti branco para acompanhar, né? Aí chegamos lá, no dia seguinte o dirigente me liga, Carlos, segunda-feira o pai Gabriel vai dar consulta. Você não quer falar para o Jorge ir para conversar, para se acertar? Não, vamos lá, chegamos lá, pai Gabriel deu passe no Jorge e depois falou assim para mim, meu filho, você não quer falar com o velho aqui não? Então vamos lá, sentei na frente do pai Gabriel, ele me deu um passe e
Quando eu falei para vocês que apareceu o pai Joaquim para mim, falando, me convidando para trabalhar com ele, mas eu não contei isso para ninguém, muito menos para o dirigente da casa. O pai Gabriel começou a cantar o ponto do pai Joaquim. O que aconteceu? O pai Joaquim chegou e ficaram os dois velhos lá batendo um papo. Olha que coisa interessante. Aí quando acabou, o Jorge falou assim: ué, mas você já vai incorporando assim? Rapaz, eu já tenho um tempinho de mediunidade, né? O espírito chegou, a gente incorpora, né? Quando a gente quer, não é quando... Porque quem manda no corpo da gente é a gente. Bom, ainda temos muita coisa para a gente tocar, só que o tempo está escasso. Eu pensei que fosse fazer todos de hoje, mas não dá. Então, uma coisa importantíssima, Kardec nos fala que mediunidade é coisa santa e sagrada. Portanto, deve ser exercida santa e religiosamente. Mediunidade não é brincadeira. Um médium que não tem o conhecimento da mediunidade, que não estuda, que não se aplica, porque mediunidade não é somente chegar na casa espírita e incorporar. É muito mais do que isso. Os espíritos estão o tempo todo em volta da gente. Eu lembro que você faz parte o pai da Érica tinha falecido, nós fomos ao cemitério de São Gonçalo, né? Aí foi a família toda na frente, já para levar para sepultar, e eu atrás. Quando passa pelo pórtico do cemitério, nós tem do lado de cá, da esquerda de quem entra, tem um túmulo todo em granito marrom, ele é desse tamanho, tem aquela parte alta, tem quase 2 metros. Aí está entrando, de repente, olho para cima desse negócio do túmulo, eu vejo um velho, magrinho, com um terno marrom, uma boina, uma camisa azul clarinha, sentadinha lá em cima, e batendo as 2 perninhas assim, ó. Aí falei assim: como é que diabo esse velho subia lá em cima desse negócio? Quando eu olho de novo, cadê? Já não estava mais. Porque tem espíritos que até hoje estão presos no cemitério, a última morada. Tem uma amiga minha que ela não é espírita, mas ela é médium. Ela, quando passa no cemitério São Miguel, ela vira a cara. Porque diz que aquele muro, vê um monte de gente sentada em cima do muro. Bom, meus irmãos, ainda tem outras partes interessantes, como é que é o processo de educação mediúnica, o processo de obsessão, onde a obsessão é quando o espírito vai tentar desequilibrar o médium, tomar posse do médium. A obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas isso a gente vai deixar para o dia 26, porque tem muita coisa interessante para a gente conhecer. Então nós vamos agora abrir mais são 9h15, até 9h30, tá bom, pai Fernando? A gente para perguntas. Se vocês quiserem perguntar, estamos aqui para responder. Não sei tudo. O que eu não souber, deixa para semana, para dia 26, tá bom? Eu quero fazer a primeira. Posso, né? Na verdade não é uma pergunta. Eu queria, Carlos, que você repetisse para esse ciclo uma passagem, não sei se é bem uma passagem ou então uma ideologia de vida espiritual que você ensinou para a Kézia, e só a mãe Denise está aqui, né, daquele ciclo para a gente saber, que é o que eu uso até hoje para mim. E da mesma maneira que isso introjetou em mim pro meu dia a dia, com o meu trato, eu queria que você falasse para eles também, para que introjete neles como entrou em mim para a minha vida inteira, sobre a água da paz. Sobre a água da paz. Aquilo marcou muito a gente. Os Espíritos falam que a palavra é de prata, porém o silêncio é de ouro. Às vezes ele recomenda um casal, discutia muito, e a senhora foi para se encontrar com o Chico e falou: a gente está brigando muito, a gente está quase separando. Então ele falou assim: minha irmã, leva esse vidrinho com essa aguinha da paz, que você pode pegar meio copo d'água, você bota um pouquinho d'água da paz, e quando você estiver em discussão com seu marido, você bota água na boca, banha a língua, mas não engole a água. Porque enquanto você estiver com água na boca, você não vai ter tempo de discutir. Não discutindo, a coisa vai amainando, daqui a pouco está tudo bem. E ela começou a usar a água da paz, e daqui a pouco o relacionamento dos dois voltou a ser o que era: harmonia, paz, amor, aquela coisa toda. Então, às vezes, é muito importante a gente pensar o que a gente vai falar. Tá?
Porque assim como a palavra te levanta, a palavra te derruba. A palavra tem um poder enorme. Né? E nós que estamos aqui, eu acredito que vocês estão aqui à procura de conhecimento, de espiritualidade, né? A educar-nos, né? A entender, saber da lei de ação e reação. Então, se eu lançar o mal, tenho certeza que o mal volta para mim e redobrado. Tá bom? Mas alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Bora, gente, anima. Porque senão a gente vai ter que finalizar, se ninguém perguntar. Eu fiquei curioso a beça com o negócio que tem aqui no meio, que eu esqueci o nome. Vocês não ficaram? Ah, o chakras, né? Não. A palavra, a glândula pineal. Vocês não ficaram curiosos demais com isso? Então, os chakras são 7, né? São os básicos, mas há mais chakras, que são divididos inclusive nos meridianos da acupuntura, né? Mas os básicos são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o baço e aquele que fica entre os genitais e o ânus, né? Que é o básico, que os indianos chamam de Muladhara, né? Que é onde estão todas as energias sexuais. Pessoas que têm desequilíbrios, desvios na sexualidade, a cor desse chakra é vermelho, segundo falam os indianos. As pessoas com desvios sexuais, quando a gente fala desvio, a gente fala do vício, tá? Né? Porque, por exemplo, a espiritualidade se referindo à homossexualidade, não é homossexualismo. Homossexualismo significa doença. Homossexualidade é uma condição. Nós somos espíritos e não temos sexo. O espírito não tem sexo. Ora encarna como homem, ora encarna como mulher, de acordo com as necessidades de aprendizado nesse momento. Porque aquilo que a mulher, o espírito feminino aprende, um espírito aprende no corpo feminino, não tem como aprender um corpo masculino. E vice-versa. Então hoje estou homem, mas amanhã posso vir mulher. Chico Xavier conta, ele teve 12 encarnações como mulher. Entre uma delas foi uma rainha egípcia, Hatshepsut, que foi a primeira faraó mulher, que se chama Farane. Inclusive ela usava uma barba postiça, né? E no reinado dela prosperou a ciência e a arte e a paz. Foi a encarnação do Chico. Entre outras, reencarnou como Joana, a filha dos reis espanhóis, dos reis católicos, Isabela de Castela e Fernando de Aragão, né? Que era chamada de Joana a Louca, mas ela não era louca. Ela via os espíritos. Chico Xavier foi mulher. Hoje estou homem, mas amanhã posso vir mulher. E outra coisa, quando é referente à homossexualidade, é uma condição do espírito. E essa condição é necessária porque dessa forma ele vai aprender, ele vai vivenciar uma situação adequada para o entendimento. Talvez uma das explicações sobre a homossexualidade seja que ao longo de muitas vidas esse espírito reencarnou, por exemplo, como mulher ou como homem, e o psiquismo desse espírito ficou fixado numa personalidade feminina ou masculina. Não que se sinta mulher, mas ainda tem atração por indivíduos do mesmo sexo. Mas de forma alguma nós devemos condenar. Somos espíritos a caminho da luz. E todas essas experiências vividas por nós são válidas e todas elas vão deixar um aprendizado para a gente. Né? Alguma outra pergunta? Sim. Sim. Pela parte da psicografia, e às vezes o médico pode estar ou incorporado ou semi-incorporado. E eu tenho muita dúvida com isso, porque eu tenho um caderno, né? Eu até andei conversando com algumas pessoas, e eu assim, eu entendo, eu sou nova, assim, na idade, e eu comecei a escrever, e assim, eu escrevo, mas não sou eu que escrevo. É como se fosse alguém falando pra mim, mas eu sei o que eu estou escrevendo. Sim. Entendeu? Então eu fico com muita dúvida. Às vezes eu fico até um pouco
apavorada. E esses dias eu peguei esse caderno para ler, e eu sei que muita coisa que está escrito ali, assim, eu sei que não é de mim. Entendeu? Eu sei que não é de mim, porque... É diferente. É diferente. Entendeu? Então eu queria só que você pudesse explicar um pouco. Como é seu nome? Viviane. Viviane. Onde está É o seguinte, gente, ideal seria que você não fizesse mais isso. Por quê? Você faz em casa. O ideal seria que esse tipo de coisa se fizesse dentro do centro espírita. Pode ser até aqui, não tem problema. Porque aqui, nesse centro espírita, nos centros espíritas, há toda uma preparação, há uma contenção magnética em volta do perímetro do centro espírita que não deixa os espíritos desordeiros adentrar. Então, você pode ser vítima de uma obsessão, que é a influência do mau espírito, né? Então, o ideal seria isso, pedir a proteção. Eu não te aconselho, não é bom. Assim como também não é bom o joguinho do copo, gente. Tá? Eu já sei que... Foi o primeiro tempo que começaram a achar o amigo de Deus. A brincadeira do copo é uma coisa muito séria. Você pode atrair espíritos altamente trevosos e acaba provocando uma séria obsessão. Tem um livro daquela senhora que psicografou Violetas na Janela, que quase todo mundo conhece. O sobrenome dela é Marizek. Eu esqueci o nome dela. Patrícia. Não, Patrícia é o espírito, né? Vera Marizek, né? Vera Lúcia Marizek. Vocês podem ver esse livro, Copos que Andam, a história de uma menina adolescente que em casa, ela começou com as colegas a fazer o joguinho do copo e acabou atraindo um espírito obsessor que a induziu a assassinar o pai. Então é uma coisa tem que ter muito cuidado, tá, Vivian? Porque isso é uma coisa muito delicada, tá? Acontece, não sei se vocês conhecem Divaldo Pereira Franco. É um médium e orador espírita que viaja o mundo todo levando a doutrina dos espíritos. E ele tem uma mentora, a Joana de Ângeles, que, por sinal, há 20 anos atrás, quando fui na sede histórica da FEB assistir uma palestra dele, eu estava na calçada, na fila para entrar, com uma amiga, Cláudia Ribeiro, que você conhece, né? E, de repente, fez assim... Vum, 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 sumiu a rua e eu me vi no auditório, lá no final do auditório, e lá na frente o palestrante, o Divaldo, palestrando, vestido com terno grafite, uma camisa azul com uma gravata vinho, e do lado ele tinha uma freira, meia gordinha, com a mão dentro do hábito, do lado dele, estava à direita dele. Aí, puf, acabou tudo e voltei à normalidade, estava na fila, na calçada ainda. Aí falei, amiga, estou ficando doido. Aconteceu isso, que ele estava chegando no espiritismo nesse momento. Aí falou, não, você está ficando doido não, vai ver que você saiu do corpo, foi até lá e voltou. Quando a gente chegar lá, vê se você vai, como é que ele está vestido, né? A freira, com certeza, você não vai ver, de fato, eu não vi a freira, mas eu vi vestido como ele era. Aí depois de um tempo, eu soube que Joana de Ângeles era a mentora dele. Só que aparecia com hábito azul claro. Vocês devem ter visto o filme, né? Bom, falei, então não era a Joana de Ângeles que eu vi. Mas um tempo depois, eu conheço a história de a abadesa de um convento lá na Bahia, Maria Angélica de Jesus. E ela tinha o hábito preto, com aquela faixa branca aqui, por onde ela colocava as mãos, e era a própria mentora, a Joana de Ângeles, que reencarnou no Brasil, lá na Bahia, como a abadesa daquele convento que os portugueses matam, os soldados, que eles queriam adentrar no convento para estuprar as freiras. E enquanto ele impedia a entrada, as freiras fugiam por uma passagem secreta subterrânea e ficaram a salvo dos portugueses. Tá? Mais alguma pergunta? Ele agora é com você. Ou primeira dama, depois os cavaleiros. Ele cedeu. Ah, isso, fica não, porque você mencionou logo no começo que você teve muita dificuldade de encontrar referências bibliográficas de mediunidade na Umbanda. E que
que você iria indicar. Ah, sim. Aí eu não sei se você quer deixar isso para um outro Não, encontro, a gente indica agora. ou se você quer deixar, de repente, uma indicação hoje. Eu vou deixar no zap do pai Fernando. Tá. Ele passa para vocês, mas olha só. Temos Rodrigo Queiroz, Mediunidade na Umbanda, da editora Atadeu. O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, de Leal de Souza. Sob o Céu de Aruanda, Felipe Brasil, né? É um romance que conta o caso de uma obsessão da editora Aruanda. E Diálogo com as Sombras, né? Da editora da FEB. E, com certeza, o livro dos médiuns, tá? Depois eu passo para o pai Fernando. Fernando, vocês que entram em contato, que ele passa para vocês. Pode fazer a pergunta. Fala mais alto, não estou ouvindo. Eu queria saber o que é aquele negócio que o senhor falou mais cedo, que botava sobre o lápis. Eu esqueci o nome agora. A cestinha? Ardósia. Isso. O que é isso? Isso é pneumatografia. Pneuma significa em grego espírito e grafia escrita. Então eles pegavam um papel, colocavam um pedaço de ardósia, aqui colocavam um papel sobre a ardósia e outra ardósia em cima e colocavam numa gaveta. Aí o médium específico, o médium pneumatógrafo, entrava em transe, doava seus fluidos e o espírito se materializava e escrevia naquela folha que estava guardada no meio de 2 ardósias numa gaveta trancada à chave. Isso se chama pneumatografia. Eu tenho outra dúvida sobre o ectoplasma. Então, os médiuns de efeito físico são médiuns específicos para a materialização de espíritos. Eles secretam uma substância que lembra muito uma gaze, ou um algodão bem branco, que sai pelos orifícios naturais do corpo do médium. Esse elemento, ectoplasma, o médium entra num transe profundo e nesse ectoplasma já foi analisado, foi colhido do médium e foi encontrado células epiteliais, glóbulos brancos e mais outros elementos biológicos, né? Mas nós temos, por exemplo, aqui não se usa nas sessões, antes da sessão, o médium não toma um banho de ervas, né? É a fitoterapia. Então tem o fitoplasma, que é criado pelas ervas, temos o zooplasma, que é do reino animal, e o ectoplasma, que é do reino dos homens. E esses elementos o espírito pega e ele veste como se fosse uma roupa, onde ele se materializa. Tá? Mais alguma pergunta? Eu tenho só uma dúvida. Aconteceu comigo. Eu já 2 vezes, eu vejo a pessoa, eu me apresento, só que depois quando eu vou vê-la de novo, não é aquela pessoa que eu vi. Eu fui uma vez E no parque? E eu conheci um senhor lá na casa. Quando eu vi ele, cara, eu vi de um jeito. Quando eu retornei, não era aquele senhor. Era diferente. Era diferente. Aconteceu comigo também um centro espírita kardecista que tinha aqui em Barro Vermelho, André Luiz, que agora é uma clínica da prefeitura, né? Eu cheguei naquele centro com a mediunidade totalmente em desequilíbrio. Eu via espírito para tudo quanto é lado. Me sentava muito mal, com uma profunda depressão. Fiquei dos 30 até os 44 anos em depressão. Foi terrível. Foi quando eu conheci o espiritismo. E chegou lá, já tinha iniciado a palestra, e vejo o homem lá na frente, né? Óculos, cavanhaque, fazendo a palestra. Quando a palestra acabou e o homem levantou da mesa, era diferente. Ou seja, provavelmente houve um efeito de transfiguração do espírito, incorporou no médium e o médium adquiriu a fisionomia do espírito comunicante.